Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou fazer a análise para você do edital do concurso da Câmara de Contagem. Se você quer saber, fique até o final. Então vamos lá. Hoje eu trouxe para você a análise de edital da Câmara Municipal de Contagem. Vocês estavam cobrando muito e hoje eu trouxe para vocês. É importante dizer que esse edital é o edital 01 de 2022, é da banca Fundep, a gestão de concursos. É um edital que saiu no dia 17 ou 18 do 8, e nós temos provas ainda esse ano. Nós teremos provas, vai ser em Contagem mesmo. Para quem não conhece Contagem, Contagem é um município da região metropolitana de BH, que é a capital. Fica coladinho em BH. Inclusive, quem mora em BH tem livre acesso à Contagem, assim como outros municípios ao entorno. Então, é um município grande, tá? Um município de grande porte e é bem parecido também com as características de BH em alguns sentidos. A data da prova vai ser no dia 11 do 12, um final de semana depois do TJMG. Então, muita gente querendo saber se dá para conciliar, se dá para aproveitar. Nós vamos ver lá na parte das disciplinas e vamos falar um pouquinho sobre isso também. Nós teremos inscrições a partir do dia 19 do 10, as inscrições vão até o dia 21 do 11. No dia 21, as inscrições vão até às 17 horas. Não deixe para a última hora, eu canso de falar isso aqui. Não deixe para fazer inscrição no último dia, nem lá nas últimas horas. Às vezes a pessoa não se atém a isso aqui, que é 17 horas, e quer fazer inscrição à noite e perde a inscrição. Se você vai ter o dinheiro para poder efetuar o pagamento só mais para frente, não tem problema. Pague, na verdade, faça a inscrição antes e deixa aí um recadinho no seu celular, ou então em algum lugar para você lembrar de efetuar o pagamento. Mas não deixe para fazer na última hora. Se você for pedir isenção, é do dia 19 do 10 ao dia 21 do 10. As isenções são sempre períodos muito curtos e rápidos, então tem que ficar atento e atenta para não perder a oportunidade. Os valores de taxa, nós teremos cargos de nível fundamental com o valor de R$ 65,00, nível médio e nível técnico R$ 80,00, nível superior R$ 100,00 e para procurador legislativo, que também é nível superior, R$ 110,00. Mas o procurador, ele tem algumas características diferentes. É por isso que a taxa de inscrição é diferenciada. Agora eu vou mostrar para vocês, resolvi fazer uma inversão na apresentação e já trazer quais são os cargos, quais são os requisitos, né? A habilitação necessária, quais são as vagas, jornada de trabalho e os salários para vocês. Então, nós temos aqui diretamente no edital: agente de segurança, ensino fundamental completo. É regime de plantão 12/36, com 180 horas mensais. Então, percebam que nesse regime aqui de plantão, você vai trabalhar um dia sim, um dia não. É para ensino fundamental completo com valor de salário de R$ 1.862,23. Nós temos 4 vagas totais, sendo 3 de ampla concorrência e 1 de cota negros. Temos ainda intérprete de Libras. Para ser intérprete, precisa de ter nível médio completo e ainda proficiência em Libras, mediante a apresentação do certificado ProLibras do MEC ou então licenciatura ou bacharelado em Letras Libras. 30 horas semanais, salário de R$ 2.285,47. Temos apenas uma vaga de ampla concorrência. Técnico em saúde bucal, precisa ter o curso técnico em saúde bucal e precisa também ter registro no conselho. Também é uma jornada de 30 horas com o mesmo valor de salário, R$ 2.285. Olha, aqui é 48, um centavo de diferença. Aqui deve estar até errado, né? Mas enfim, um centavinho aí de diferença. E aqui uma vaga também de ampla concorrência.
Para técnico em enfermagem, nós temos o curso técnico em enfermagem, tem que ter o registro também no conselho profissional, são 30 horas semanais, com valor de salário de R$ 3.325 para 2 vagas de ampla concorrência. Esse salário está até bem atrativo, pelo que eu venho percebendo de concursos de prefeitura, então pode ser interessante para quem é técnico. Técnico administrativo, então precisa ter nível médio completo. Isso aqui é o que dá para a grande maioria, né? Não precisa ter nenhum curso técnico, apenas o nível médio completo. São 30 horas semanais, salário de R$ 2.539,41, são 13 vagas totais. Dessas 13 vagas, 9 de ampla concorrência, 1 de cota PCD e 3 de cota negros. Temos ainda analista técnico jornalista. Percebam que aqui já é do nível superior. Analista técnico, aqui é a especialidade jornalista, tem que ter curso de graduação em jornalismo e registro ou inscrição profissional na entidade da categoria, se for o caso. 30 horas semanais, com salário de R$ 5.925,30, uma vaga de ampla concorrência. Percebam que o nível superior já está trazendo um salário bem mais interessante. Às vezes, quando a gente olha aqui, a gente pode achar salários ok, normais, dentro da média, mas o nível superior já vem se mostrando com salários melhores. Analista técnico, especialidade de relações públicas, tem que ter a graduação em relações públicas e o registro, se for o caso, na entidade de classe, 30 horas semanais, com salário de R$ 5.925,30, uma vaga de ampla concorrência. Temos ainda analista técnico redator, curso de graduação em letras e registro também em órgãos, se for o caso. 30 horas semanais, R$ 5.925,30. Então, pessoal que vai fazer redator, né, revisor redator para a Assembleia Legislativa, quem sabe não é uma oportunidade de começar a testar aí seus conhecimentos. Uma vaga. A analista técnico, analista de sistemas, tem que ter o curso de graduação na área de informática e registro na entidade profissional, se for o caso. 30 horas, valor de salário R$ 5.925,30, 2 vagas de ampla concorrência. Temos ainda analista técnico, ciências contábeis. Então, tem que ter a graduação em ciências contábeis, o registro, se for o caso, 30 horas semanais, com o mesmo valor de salário, R$ 5.925,30, com uma vaga de ampla concorrência. Analista técnico administrador, pode ter curso de graduação em administração ou em gestão pública e tem que ter o registro também na entidade de classe. 30 horas, salário de R$ 5.925,30, também uma vaga. Analista técnico, gestor de RH, pode ter o curso de graduação ou tecnólogo em gestão de recursos humanos ou curso de graduação em ciências contábeis, em administração ou gestão pública. Perceba que você que é formado em administração, que é formado em gestão pública e que é formado em ciências contábeis, pode concorrer tanto para esse cargo de gestor de RH quanto para o seu cargo específico, seja de ciências contábeis, seja de administrador. O que vai fazer diferença? Você verificar como é que vai ser a concorrência, que é um ponto importante, mas além disso verificar também as atribuições. Inclusive, as atribuições estão no final do edital. Eu não vou trazer elas aqui nesse vídeo, mas você que se interessar por algum desses cargos precisa conferir as atribuições. Nutricionista, nós temos aqui superior em nutrição, inscrição no CRN, 30 horas semanais, mesmo valor de salário com uma vaga de ampla concorrência. Assistente social, tem que ter nível superior em serviço social, registro no CRES, 30 horas semanais com o mesmo valor de salário. Dentista, precisa ter o superior em odonto, com a inscrição no CRO, 30 horas semanais com o mesmo valor de salário. E esses 3 cargos,
nutricionista, assistente social e dentista, todos com uma vaga de ampla concorrência. Já o médico clínico, que precisa ter o superior em medicina e registro no CRM, trabalha 20 horas semanais, 4 horinhas por dia, com o mesmo valor de salário, só que são 2 vagas de ampla concorrência. E para o procurador, que é o nosso último cargo de nível superior, tem que ter o curso de graduação em Direito e tem que ter inscrição na OAB. São 30 horas semanais, o valor do salário do procurador é R$ 9.860,69, também com uma vaga. A diferença desse concurso é que normalmente nos concursos que vem o cargo de procurador, vem um analista que é da área do direito. Então viria analista técnico direito, por exemplo. Aqui não veio, então todo mundo que é do direito, quiser fazer esse concurso para nível superior, tem a possibilidade de fazer para procurador. Mas eu já te adianto que nós temos algumas diferenças e eu vou mostrar isso mais para frente, que podem ser até determinantes para você querer fazer ou não esse concurso aqui para procurador. De forma geral, essas são as vagas. Vamos voltar para a nossa análise. Falamos dos cargos, dos requisitos, das vagas, jornada de trabalho, percebam, maioria das jornadas 30 horas semanais, isso é bom demais. Trabalhar 30 horas é maravilhoso. Você tem tempo de aproveitar o dia, tem qualidade de vida, pode fazer outras coisas. Então, realmente é uma oportunidade esse concurso, que veio aí no apagar das luzes de 2022, um concurso que a gente nem esperava e apareceu. E, inclusive, se você pretende fazer Câmara de BH, que existe uma previsão de sair no ano que vem, já é bom começar a ir testando. Sobre as nossas etapas, todos os cargos vão ter prova objetiva. A prova objetiva será de múltipla escolha, sempre de caráter eliminatório e classificatório. Então, todos os cargos terão prova objetiva. O que vai fazer diferença é a quantidade de questões. Então, o nível fundamental completo, que é o agente de segurança, terá 35 questões. E quando eu mostrar para vocês quais serão as matérias, vocês vão ficar boquiabertos, porque realmente está bem interessante. O nível médio, o médio técnico e o superior, todo mundo com 40 questões. E apenas o cargo de procurador, como eu já expliquei que existem especificidades para esse cargo, 60 questões. Para todo mundo, mesmo tempo de prova, 4 horas. E, inclusive, para o cargo de procurador, também teremos 4 horas para a prova objetiva. Será de múltipla escolha, com 4 alternativas. E o período de sigilo são 2 horas. Isso quer dizer que depois que começar a prova, você tem que ficar pelo menos 2 horas na sala para depois poder sair. E neste caso, tanto o caderno de questões quanto o caderno de discursiva ou de redação ficarão retidos e você poderá anotar num rascunho o seu gabarito, num rascunho que vai ser dado pela banca. Você vai destacar o rascunho e vai poder levar isso para sua casa para depois poder conferir. Nós temos também a prova de redação. E neste momento é interessante dizer que existe nesse concurso da Câmara de Contagem a prova de redação e a prova discursiva. São provas diferentes para cargos diferentes. Então, todo mundo tem o quê? Prova objetiva. Todos os cargos têm. A prova de redação, todos os cargos têm, menos o procurador. Por quê? Porque o procurador tem prova discursiva. Então, a prova de redação vai pegar todos os cargos, tanto de nível fundamental, quanto de nível médio, quanto do nível médio técnico, quanto do nível superior, exceto o procurador. Essa prova de redação deverá ter no mínimo 15 linhas, no máximo 30. Ela vai valer 20 pontos. A prova vai ser no mesmo dia da prova objetiva. Então, dentro das 4 horas que eu informei, além de fazer as 35 ou então as 40 questões, ainda precisa fazer a prova de redação. E vai ser considerado aprovado na redação quem fizer mínimo de 10 pontos. Então, vale 20, tem que fazer no mínimo 10.
E é lógico que tem limite de correção, né? Não é todo mundo que vai conseguir alcançar. Vou mostrar isso para vocês depois que eu explicar sobre a discursiva. Mas de uma forma geral, percebam que existe uma prova de redação. Eu, Thaís, achei muito estranho no edital não informar o tema. Provavelmente foi algum erro da banca, porque normalmente coloca com tema contemporâneo ou com tema no conhecimento específico e não ficou claro qual que vai ser essa temática da redação. Inclusive, eu espero que as pessoas que viram esse concurso tenham impugnado o edital nesse sentido, para que em breve possamos ter retificação. Sobre a prova discursiva. A discursiva é de caráter eliminatório e classificatório também, para apenas um cargo, procurador legislativo. A prova discursiva do procurador vale 100. Então, enquanto lá para o nível fundamental, médio, médio técnico, superior, nós temos uma prova de redação que vale 20, o procurador tem uma prova que vale 100. E ela é dividida em duas partes. A parte 1 é uma peça jurídica ou então um parecer. De qual assunto? Direito administrativo e ou direito constitucional e ou direito processual civil. Ficou amplo. Então, dentro dessas 3 áreas de conhecimento, a banca pode cobrar uma peça jurídica ou então um parecer, com um mínimo de 80 linhas e máximo de 150. Só essa primeira peça jurídica, ela vale 70 pontos. E temos ainda a parte 2, que está constituída de 3 questões discursivas de direito administrativo e constitucional. Serão 2 questões de direito administrativo, uma questão de direito constitucional. Cada questão vale 10 pontos. Como nós temos 3, 30 pontos. E essas questões têm que ter no máximo 30 linhas. Percebam que é uma prova mais robusta, são 2 partes e como é muita coisa, não daria para fazer no mesmo dia da objetiva. Então, os cargos de nível fundamental, nível médio, médio técnico e o superior, tirando o procurador, vão ter 4 horas para poder fazer 35 ou 40 questões e ainda a redação. O procurador legislativo vai ter 4 horas para fazer 60 questões. E depois haverá uma nova chamada para a prova discursiva. Só vai para a prova discursiva quem estiver lá dentro do limite. E aqui é interessante trazer que a previsão dessa data de prova da discursiva é dia 29/1 de 2023. Achei muito interessante trazer isso para vocês, porque essa aqui é a data do concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para os cargos de técnico de apoio legislativo e policial. Então, você que é do direito, você quer fazer a prova da LMG para técnico ou então para policial, pode ser que a sua discursiva vá coincidir e você vai ter que optar. Então, eu achei muito interessante trazer essa informação para reflexão. Se você do direito vai fazer para nível superior, não tem nenhum problema, porque as provas do nível superior da LMG estão previstas para o dia 5 de fevereiro. Mas se você também vai fazer do nível médio ou decidiu só fazer do nível médio, é importante saber que pode haver uma colisão aí de datas. Como é uma previsão, essa data aqui pode mudar, assim como a data da LMG também pode mudar. Mas você ficar se agarrando no se pode ser um problema. Então, já deixei aqui para reflexão. Essa prova discursiva vão ser 5 horas de duração. Então, além de fazer a prova objetiva lá em dezembro, você ainda vai fazer em uma outra data a prova discursiva. A discursiva vai ter duração de 5 horas para você fazer as 2 partes, tanto a peça jurídica quanto as 3 questões. Vale 100 pontos, como eu já coloquei. Você tem que fazer no mínimo 50%. Então, tem que fazer no mínimo 50 pontos. Só que tem um porém. Você tem que pontuar no mínimo 50% em cada questão.
Então, não basta fazer 70 pontos, por exemplo, lá na peça jurídica e fazer 10 pontos lá nas outras questões. Fazer pouca pontuação, porque você precisa fazer 50% em cada uma das questões para não ser eliminado. Então, tem que ficar atento, tem que fazer um bom processo de estudos para dar conta de conseguir discorrer tanto nas duas questões de direito administrativo quanto na questão de direito constitucional, fora, logicamente, na peça jurídica ou no parecer, que vai valer os 70 pontos. É importante dizer que você, procurador, poderá utilizar uma legislação de consulta, pode utilizar a vade-mecum, entretanto, não pode ter jurisprudência, não pode ter súmula e não pode ter exposição de motivos. Não pode ter suas anotações e não pode ter seus grifos. Então, não pode ter marca-texto, não pode ter post-it, não pode ter nenhuma anotação ou sinalização no material. É apenas o material. Inclusive, isso está no edital, os vade-mecums que tiverem jurisprudência, súmula ou exposição de motivo, essas folhas precisarão estar grampeadas. No dia da prova discursiva, não vale emprestar vade-mecum para o coleguinha. Então, cada um tem que levar o seu. Se você não levar, vai ficar sem consulta. Então, logicamente, eu sei que você vai levar. E se você vai levar, opte por levar um material que já não tenha jurisprudência, nem súmula, nem exposição de motivos. Eu acho que quanto mais a gente utiliza para simplificar e para evitar problema, é melhor. Mas, de toda forma, está previsto no edital que se o seu material tiver, você tem que grampear as páginas. E agora, eu vou mostrar para vocês como é que está funcionando o quantitativo dos limites, né? Então, vamos lá. O que vocês precisam entender? Para intérprete de Libras, que nós temos lá uma vaga, nós teremos a prova de redação e só serão corrigidas 20 redações. Então, as 20 primeiras pessoas, os melhores colocados aqui terão a prova de redação corrigida. No técnico em saúde bucal, nós teremos 15. No técnico em enfermagem, que são 2 vagas, nós teremos 30. No técnico administrativo, que nós temos 13 vagas, serão 65 provas corrigidas. Jornalista, 15. Relações públicas, redator, 15, analista de sistemas, 30, ciências contábeis, administrador, gestor de RH, nutricionista, assistente social e dentista, 15. Então, que tem uma vaga, 15 redações a serem corrigidas. Médico clínico, 30, são 2 vagas. E procurador legislativo, 15 discursivas a serem corrigidas. E serão corrigidas as provas de redação dos candidatos inscritos na reserva de vagas na condição de pessoa com deficiência que forem aprovados na prova objetiva. Isso acontece na grande maioria dos concursos. Então, se nós tivermos aqui em administrador, nós tivemos 20 pessoas que tiveram ali a aprovação na objetiva para PCD. Essas 20 serão corrigidas além dessas 15 aqui, ok? É assim que funciona. Mas, de forma geral, é ideal e é interessante trazer isso aqui para vocês, para que vocês entendam que não basta fazer o mínimo lá na objetiva. Além de fazer o mínimo lá, ainda é necessário estar bem colocado para que você passe para a segunda fase, que vai ser a correção da sua redação, ou no caso do procurador, da discursiva, para ser chamado. Então, quer dizer que vão ser chamadas 15 pessoas para passar por essa segunda etapa da prova discursiva, que provavelmente acontecerá no dia 29/1. De forma geral, é isso. E aqui vocês estão vendo prova prática e intérprete de Libras, e eu já vou explicar as próximas etapas ali. Vou explicar agora a etapa da prova de títulos e já vou explicar a prova prática também.
A prova de títulos, ela virá apenas para nível superior, ela vale 10 pontos e ela é online. Achei interessante trazer, porque tem alguns concursos que fazem a prova de títulos presencial. Nesse caso, não. Nesse caso, você vai fazer na data determinada, quando houver a convocação, o upload ali dos documentos comprobatórios dos títulos. Diploma, histórico escolar, no edital explica quais são esses documentos. Então, somente para nível superior. Se você tiver pós-graduação, aquela carga horária mínima de 360 horas, você pode conseguir 2 pontos por pós-graduação. Então, só vale um, tá? Em alguns concursos, a gente vê que você pode juntar até 2 pós, um mestrado e um doutorado. Aqui na Câmara Municipal de Contagem, não. Aqui você pode juntar uma pós, um mestrado e um doutorado. Você pode fechar em 10 pontos, sendo que a pós vale 2, o mestrado vale 3, tem que ser na área específica que concorre, e o doutorado vale 5, também tem que ser na área específica a que concorre. Então, fechamos aqui com 10 pontos. Eu confesso que eu achei muita coisa. Normalmente, quando a gente vê prova de título, a gente vê a pós-graduação valendo 0,5, o mestrado valendo 1 ou 2, né? Normalmente vale 1,5 a 2, e o doutorado 3. Aqui não, aqui o doutorado vale 5. Então, um doutorado pode fazer total diferença no nível superior em relação à classificação. Mas, de toda forma, essa aqui é a regra do jogo. Então, fiquem cientes que nós teremos prova de títulos para nível superior. E agora, falando um pouquinho sobre a prova prática. Apenas o cargo de intérprete de Libras vai ter a prova prática, que é de caráter eliminatório. E só para reforçar o que aqui eu não falei, mas prova de títulos é de caráter classificatório, tá? Isso quer dizer o quê? Quem tem, pontua. Quem não tem, não pontua, mas não é eliminado. Aqui não, aqui a prova prática é de caráter eliminatório, ou seja, não fez o mínimo, está eliminado. Foi considerado inapto, está eliminado. Se você foi considerado apto, não existe pontuação. Então, não mexe na classificação. Isso é uma diferença muito importante. Então, você, intérprete de Libras, a prova prática é de caráter eliminatório. O candidato tem que ser considerado apto ou inapto. Você só vai ter uma tentativa para realizar as atividades que vão ser pedidas. As provas podem ser realizadas em dia útil, em feriado, em final de semana, então deixou bem amplo. A convocação vai ser em momento oportuno, a banca vai fazer essa convocação, mas não dá para saber qual que é a previsão. Enquanto lá no procurador a gente tem até data definida, para a prova prática nós também não temos, mas sabemos que vai ser em Contagem e você vai ser convocado com antecedência. A prova prática vale 10 pontos, para não ser eliminado tem que fazer no mínimo 50%, e no edital tem uma parte própria explicando de forma detalhada o que vai ser. Tem uma parte de uma entrevista, então vem lá explicando como é que funciona e como que vai se dar essa prova prática. Se você quer concorrer para esse cargo, dê uma olhadinha no edital para entender todos os pormenores. Se você tá gostando do vídeo, deixa aí o seu like, não se esqueça de deixar seu like, de comentar e de compartilhar esse vídeo para me ajudar a crescer. E agora eu quero mostrar para vocês quais são as disciplinas e, conversando sobre as disciplinas, já vou dar algumas dicas para vocês de estudo. Então vamos lá. Direto aqui no edital, nível fundamental completo, vamos pensar no agente de segurança. Eu falei com vocês que vocês iam ficar pasmos, porque são 35 questões, 10 questões de português, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, 10 questões de conhecimento geral e 5 questões de legislação. Eu achei muito interessante, porque a configuração e a organização tá muito legal. Se vocês pensarem que o português,
A matemática e o raciocínio lógico são matérias bases e eu sempre trabalho isso com vocês, que a gente tem que focar nas básicas para conseguir alavancar, para depois ir só pegando o que falta, vocês já vão ter o português e a matemática com raciocínio lógico praticamente finalizados, para poder dedicar o conhecimento geral e legislação. Inclusive você que está querendo fazer o concurso da LMG para técnico, você vai ter que estudar o português, a matemática e o raciocínio lógico. Talvez seja uma boa até para testar, a depender de como você estiver na data da prova. Então veja aí no seu planejamento e no seu cronograma como é que você vai estar na data dessa prova. Se tiver bem, quem sabe não seja uma possibilidade. Então tem ainda as 10 questões de conhecimentos gerais e as 5 de legislação. Daqui, português é peso 2, legislação peso 2 e essas duas aqui peso 1. São 35 questões, tem que fazer no mínimo 50%, não pode zerar nenhum conteúdo. Então tem que fazer no mínimo 25 pontos, tá? Das 35 questões aqui, nós temos questões peso 2, né? Então aqui vale 20, aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10, tá? É assim que tá organizado. Então a gente tem aqui 50 pontos. 35 questões, 50 pontos. Desses 50 pontos, você tem que fazer 25 pontos, tá? E não pode zerar nenhum conteúdo. Então, você não pode zerar aqui legislação. Tem que fazer nem que seja uma questão. Para nível médio e médio técnico, nós temos 15 questões aqui de português. Vejam que português agora é peso 1, 5 questões de informática, o que não tem lá no nível fundamental, 5 questões de conhecimentos gerais, 5 questões de legislação e 10 questões de conhecimento específico. Vejam que é tudo peso 1. Básicas peso 1 e específico peso 2. Então, para você que quer fazer para nível médio, que é o técnico administrativo ou então os técnicos, você precisa saber que vai ter questões de português e são 15 questões de português é muita coisa, eu sempre bato na tecla disso com vocês. Então, são 15 de português, 5 de informática. Então, você que vai fazer o TJMG, pode aproveitar o português, pode aproveitar a informática. Entretanto, você não vai conseguir aproveitar o conhecimento geral, não vai conseguir aproveitar a legislação e nem muita coisa do conhecimento específico, tendo em vista que o específico do TJ é específico mesmo, mais voltado lá para a parte do de atos de ofício, da parte dos direitos. Então veja que aqui nós temos 40 questões, mas a prova vale 50 pontos, você tem que fazer no mínimo 25 pontos, não pode zerar nenhuma disciplina. Então você pode ir muito bem em todas e zerar conhecimentos gerais? Não, precisa fazer pelo menos um. A redação, como eu já havia informado, 20 pontos e você precisa de 10 para ser aprovado. Aqui nós temos agora o nível superior. No nível superior nós também temos 15 questões de português. Vejam que é muita coisa. Lembrando que aqui eu estou falando dos cargos de nível superior, exceto o procurador, tá? 15 questões de português, 7 questões de conhecimentos gerais, 8 questões de legislação. Fechamos aqui a parte do conhecimento básico e temos 10 questões de conhecimento específico. Percebam que aqui para nível superior não cobrou informática. Aumentaram a quantidade de questões de conhecimentos gerais e aumentaram a quantidade de questões de legislação. Então aqui nós temos 10 questões de conhecimento específico com peso 2. Fechamos 40 questões com 50 pontos. Tem que fazer no mínimo 25, não pode zerar nenhum conteúdo. Aí vamos pensar, você do nível superior, você fez 27 pontos. Quer dizer que a sua redação será corrigida? Não, como eu mostrei, existem os limites. Então aqui em gestor de RH, por exemplo, nós sabemos que são os 15 melhores. Então, você
que ficou com 27, mesmo tendo alcançado a pontuação mínima, não tendo zerado nada, não quer dizer que você vai ter a redação corrigida. Você tem que estar entre os melhores ali para conseguir passar de fase, digamos assim. A redação vale 20, mais uma vez, e aqui nós precisamos de 10 pontos para aprovação, e a prova de títulos depois vai valer 10. E por fim, nós temos aqui o procurador, com 7 questões de conhecimentos gerais, 8 questões de legislação, 15 questões de direito administrativo, 15 questões de direito constitucional, 10 questões de processo civil, 5 questões de direito urbanístico e 60 questões aqui de forma geral. Então vejam que aqui tudo é peso 1, não tem nenhuma com peso 2. Então são 60 questões e a prova também vale 60 pontos. Dos 60 pontos tem que fazer no mínimo 30. Perceba que aqui não tem português, também não tem informática, não tem conhecimento básico. Aqui você vai ter de básico, podemos chamar só o conhecimento geral, e o restante é tudo trabalhando aí na linha de legislação e de direito, tá? Então, nós temos aqui 30 pontos, que é o mínimo que você tem que fazer para não ser eliminado. Não pode zerar nenhum conteúdo. Lembrando que para ser convocado para a prova discursiva, tem que estar entre os 15 primeiros. A discursiva vai valer 100 pontos, dividido em duas partes. A parte 1, que vale 70, a parte 2, que vale 30, e ainda tem a prova de títulos aqui, que vale 10. Então, de forma geral, esses são os pontos que eu gostaria de trazer. Só quero mostrar aqui que se você for analisar o edital, você vai perceber aqui as atribuições, que foi o que eu falei que é importante ver o que é, né? Entender o que é o cargo, o que vai se fazer. Então, tem aqui as atribuições. Estou só mostrando para vocês rapidinho. E tem aqui também o conteúdo programático. A Fundep sempre divide assim, ela vai trazendo por níveis de escolaridade. Então, você vai ver tudo do ensino fundamental completo, nesse caso é um cargo só, então vem aqui tudo. Depois, você vai perceber que tem a corzinha diferente para o ensino médio e médio técnico, e aqui eles vão trazer todo o conteúdo, e na sequência o superior e depois a parte do procurador. Então, só para vocês perceberem que tá tudo aqui, né? Que até parei na legislação, né? A legislação aqui que eles estão considerando é lei orgânica, regimento interno, plano de carreira, estatuto de servidor, normalmente é isso que é considerado. E tá aqui para vocês, junto com as referências também. Então, gente, de uma forma geral, né? Essa foi a análise, deixa eu voltar aqui. E eu gostaria, antes de finalizar, de dizer que se você está estudando para concurso público ou quer começar a estudar, mas está perdido ou perdida, sem saber direito o que fazer, como começar, ou então você já fez diversos concursos, mas continua batendo na trave e não consegue ser aprovado, que por meio do meu curso, o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, eu posso te ajudar. Eu ensinei o método dos 4 estudos, que é o método que eu desenvolvi nesse curso, e além disso, a gente ainda vai ter grupo no Telegram para tirar dúvidas, vamos ter mentorias em grupo mensais para conseguir auxiliar vocês nesse processo de preparação e outros bônus incríveis. Aqui embaixo tem o link do meu curso, clica lá para você ver e você conseguir perceber o quanto o seu estudo pode melhorar a partir de um método muito simples de aplicação e que tem um resultado incrível. Então depois confere lá, tá aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.